Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h05. Esse é o Sala de Redação que está no ar. Está saudando Paulo Rodrigues, nosso comandante da Central Técnica, que hoje fez sua vacina. Está vacinado, Paulinho, está com saúde, e daqui a um bom tempo, porque ele fez com a vacina de Oxford, ele vai fazer a segunda, e ele é o homem que nos protege, porque nos dá esse som maravilhoso que a Rádio Gaúcha quer entregar para os seus ouvintes. Hoje é dia de Copa Sul-Americana, é o Grêmio. Hoje é o dia da chegada do técnico Thiago Nunes, que está vindo de carro. Nesse momento ele deve estar onde, assim, vamos ver, passando por Florianópolis, chegando Floripa, ali por Imbituba, ou coisa parecida, né? Garopaba. Deve estar nos ouvindo. Tá nos ouvindo. Ele é gaúcho, né? Ele domina bem as questões de rádio aqui no Rio Grande do Sul e sabe que a gaúcha, há 6 anos e 1 mês, é líder de sintonia. Enfim, é Thiago Nunes, tá? Ele falou ao Potter, Pedro, ele falou ao Potter numa entrevista, que o Potter acho que botou numa rede social, eu vi só um pedaço dela, e ele falava sobre ter crescido na sua adolescência ouvindo salas de redação e recitou aquela formação original, que tinha o Rui, tinha o Oswaldo Rola, Cid Pinheiro Cabral, Enio Melo, Kenny Braga, lá o antigo Sala. Então é uma formação que certamente, se ele está vindo de carro, ele está nos ouvindo e, mais do que isso, bem-vindo, cuidado no trânsito e sucesso quando chegar. Exatamente. Gimo, sonhar da química para uma vida melhor. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Agora IESA é Fiat, Fiat é IESA em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Planos de saúde empresariais. Sulmed, carinho pela vida. Alex Bagé, ir para a Copa Sul-Americana, para quem tem a ambição do Grêmio, é um castigo, né? Porque o Grêmio queria estar na maior competição, que é a Libertadores. Mas não deixa, por isso, de ser uma competição importante e para a qual o Grêmio tem que emprestar todo o seu carinho. E mais do que isso, o técnico do Grêmio, ele se fez notar nacionalmente como técnico de futebol profissional de grandes clubes, justamente nessa competição, Bagé. Pois é, Pedro, muito boa tarde, abraço em todos. Sabe que a disputa da Sul-Americana, ela acabou sendo quase que o prêmio consolação, né? Não era a busca que o torcedor do Grêmio imaginava, não era o que o Grêmio queria. O Grêmio só caiu na Sul-Americana automaticamente porque acabou sendo eliminado na fase da pré-Libertadores. Mas eu concordo contigo com esse primeiro momento. É um novo ciclo no Grêmio e o torcedor do Grêmio vai ter que entender isso também nesse momento. Não, nós não queríamos estar na Sul-Americana porque a nossa prioridade era chegar na Libertadores, mas não deu. Então agora tem que focar sim na Libertadores, na Sul-Americana. E por que eu digo novo ciclo? Porque tem um novo vice de futebol, que é o Dr. Marcos Herman, que é diferente. Agora ele não é apenas um vice-integrante do Conselho de Administração, agora ele vai dar entrevista, agora ele vai estar no vestiário, ele vai estar sentindo essa pressão. O Thiago Nunes, ele tem algo a provar, porque ele está chegando em meio a várias contestações, porque vazou uma foto quando ele, na juventude, aparece com uma camisa do Internacional. Hoje eu vi uma foto do Maradona com a camisa do Brasil. Então quer dizer que o Maradona ele não era argentino, ele era brasileiro. Mas eu acredito que a partir de hoje, mesmo ainda não com o comando do Thiago Nunes, né, porque ele vai estar assistindo o jogo das tribunas, mas o Grêmio tem uma maneira diferente de projetar o ano. Imagino eu que seja fundamental colocar no planejamento competições. E não essa história de priorizar competições. Não olhar para o lado porque é Sul-Americana, não deixar de olhar com um pouco mais de atenção porque é Campeonato Brasileiro. O Grêmio precisa priorizar aquele jogo que for o próximo. O Grêmio precisa voltar a mostrar para o seu torcedor que ele pode sim ganhar competições, independentemente da nomenclatura que ela tenha. E até um detalhezinho, hoje pela manhã eu falei com alguns colegas da imprensa que vieram acompanhar e muitos me bateram, os estrangeiros, né? Muito me bateram na pronúncia, que é La Equidad. Eu tudo bem, farei esse registro dentro do Sala de Redação. Então é La Equidad. Isso. Não, Bagé, não é La Equidad, é La Equidad. Tudo bem. Equidade é como a gente diz no Brasil, né? Lá em espanhol é equidade. Eu dei esse migué. Eles aceitaram ou não? Não, eles estavam bravos pelo visto. Agora, o Bagé, eu estou percebendo da direção do Grêmio, eu concordo, enfim, tudo com o que tu disseste. Desprezar a Sul-Americana por definição
Eu acho um erro. Eu não sei se isso tem a ver com o título do Inter de 2008, quando o universo gremista chamava de segunda divisão da América. Não sei, espero que não, porque isso aí tem que ficar na mesa de coisa de torcedor. Amenizar a eliminação da Libertadores, eu entendo assim. Continua sendo segunda divisão da América. Não, mas não tem tudo problema. Bem, Pedro, mas aí assim, ó, não tá o Jeromel lá, não tá o Kahneman, sabe? Tem alguns titulares, o PP também não tá na relação, quer dizer, a primeira sinalização que eu tô vendo é de, tudo bem, não é muito importante essa Sul-Americana. O Jeromel não recuperou ainda, né? Acho um erro. O Jeromel não recuperou ainda. E o PP o Jeromel tava reclamando de desconforto também, né? O PP não tá entrando em campo, né? O PP tá morando no Porto faz 3 meses. O PP tá no Porto Alegre. Porto Alegre, é verdade. Mas ele não está muito alegre de andar por aqui, ele prefere estar no Porto Português. Há muito tempo não quer mais estar aqui. Não, a postura do Grêmio de não adotar a Sul-Americana tem a ver com o começo de um trabalho, o começo de um processo que o Grêmio está iniciando, de um novo ciclo, mas tem também a ver com um certo constrangimento do Grêmio. O Grêmio não está aceitando a Sul-Americana, e eu acho um erro. Porque é uma competição que dá vaga direta na Libertadores. É um erro, tem razão. É uma competição que te dá exposição continental, Maurício, que coloca jogadores numa vitrina interessante. Eu acho que é um erro estratégico do Grêmio. Respeito, é a decisão do clube, né? Não é a decisão oficial, mas pelos movimentos, é isso que o Grêmio está fazendo. Ô, Léo, vamos fazer um acordo. A Sul-Americana, Diogo, é a Liga Europa, tá? E a Liga Europa tem um campeão, Manchester United. Pergunta para os caras se eles não gostaram de ser campeão. Sabe quem foi campeão lá com o Manchester? O Mourinho. Ele bota no currículo que é campeão da Liga Europa. O Defensa e Justiça acabou de ser campeão da Recopa. Ele foi campeão da Sul-Americana e ganhou do campeão da Libertadores. Então tem mais isso. Não dá o mesmo dinheiro, Bagé. Não dá o mesmo dinheiro que a Libertadores, mas dá dinheiro, dá visibilidade. Eu concordo. Te coloca numa outra taça que também dá dinheiro que a Recopa. Por isso que eu falei há pouco, Diogo, que eu penso que tem que ser o pensamento do torcedor. O torcedor quer ganhar. Porque o torcedor enxerga a camisa do Grêmio, independentemente de qual seja a competição. Então que a direção, por isso que eu citei, que não tenha no planejamento priorizar competições. Porque o Grêmio só está na Sul-Americana e talvez o contexto da Europa para cá seja um pouco diferente, Maurício. Porque, por exemplo, se o Manchester City ele cai na Liga Europa, mas ele cai pela classificação direta do Campeonato Nacional, né? No caso do Grêmio, o Grêmio foi para uma pré-Libertadores e, convenhamos, né? O Grêmio tinha certeza que passaria e não passou. Então acaba sendo meio que o troféu simpatia, né? É o troféu. Sim, mas na Liga dos Campeões, Bagé, você sabe, claro, evidente, que na Liga dos Campeões também, quando você sobra do grupo e não classifica, você cai para a Liga. Então, é que uma corresponde à outra. Liga Europa Sul-Americana, Liga dos Campeões, Libertadores. E que ainda pode acontecer, inclusive, hoje eu lembrei o Potter, isso pode acontecer para o Inter ainda. Pode não entrar na fase da fase de grupos, cair para a Sul-Americana. Tá, deixa eu lembrar para vocês o seguinte. Pro Laie que dá, estar na Copa Sul-Americana é um negócio maravilhoso. Pro Grêmio, não. Porque o Grêmio tem a ambição de ganhar a Libertadores, ele é tricampeão da Libertadores, e ganhar mais dinheiro, fazer grandes investimentos, aquilo tudo que a gente já sabe do Grêmio, eu não vou repetir para vocês. Mas sabe para onde a Sul-Americana leva com faixa no peito, Pedro? Não, eu sei, Maurício, eu sei. Só que tem uma hora que as coisas não andam, que tu tem fracasso, tu tem adversários, o Independente del Valle foi melhor que o Grêmio nos 2 jogos, ele mereceu estar lá e o Grêmio está na Copa Sul-Americana. Então começa como o prêmio consolação, castigo, alguma coisa dessas. Ali na frente tu vai ver que a coisa vai melhorando. Por exemplo, semana que vem o adversário é o Lanús. Quem não lembra do Lanús na final da Copa Libertadores há 2 ou 3 anos atrás? Tu tá entendendo? Então já começa a ganhar umas grifes, alguma coisa. E aí, bom, a Sul-Americana acaba de colocar mais 12 milhões de prêmios para os times que vão participar, provavelmente por campeão. Enfim, daqui a pouco a coisa começa a ganhar. E o Bagé tem razão numa coisa. Prioridade para o torcedor do Grêmio, aquele que paga a conta, é o próximo jogo. Se o Renato Mas, Pedro, isso não é exclusividade, Guerra. Em Guerra, isso não é exclusividade do clube do Grêmio, tá? Os clubes brasileiros, eles só olham a Sul-Americana. Vamos tirar aqueles emergentes, Bragantino, Ceará, Fortaleza, que para eles estar numa Sul-Americana é jogar uma competição internacional. O ano passado o Fortaleza lotou o Castelão, quase eliminou o Independiente, foi até um pecado, né? Mas enfim, o clube grande brasileiro, ele só joga a Sul-Americana quando acontece o seguinte cenário: ele está fora da Copa do Brasil, ele no Brasileirão, o G4 virou miragem e ele tá jogando Sul-Americana. Daí ele tá ali pelas quartas de final e assim, opa, eu posso salvar o ano aqui. O Inter foi campeão. Exato. Eles encaram a Sul-Americana, Potter, aí sim com seriedade.
mas é lá nas quartas de final. Mas para chegar a esse estágio e saber como tu vai estar, tu tem que jogar sério desde agora, né? Ainda mais que essa nova fórmula não é mais eliminatória. O Inter aprendeu a jogar. Importante. Se o Renato estivesse no Grêmio, essa competição teria muito peso. O Renato valorizou uma Supercopa Gaúcha. Entendeu? Então ela teria muito peso, não tenha dúvida nenhuma. O Grêmio tem o direito de achar que não é importante, mas ela é importante, sim. Ela é importante. O gauchão que o Grêmio está preservando aí, que também é importante. O importante é, como disse o Bajão, o importante é ganhar. Entendeu? O importante é terminar lá e dizer assim, como é que foi? Ganhei. Pô, legal, maravilha, vamos festejar. Vamos festejar. O ruim é perder. Mas, Guerrinha, a Sul-Americana vai invadir o segundo semestre depois da Copa América, tá? E eu acredito que o Grêmio se classifique nesse grupo. O sorteio vai ser contra eliminados os terceiros colocados, digamos assim, da Libertadores. Pode dar confronto grande. Grenal, né? Pode ter Grenal. Vocês não estão pensando em Grenal, é isso? Puxa. Já teve 4 Grenais Sul-Americana. Não, eu acho que não. Acho que o Inter pode se classificar na Libertadores e conseguir essa vaga. Ele é um dos favoritos à vaga, né? Exatamente. Com o grupo do Inter é mais frágil. Mas o que eu tô falando é o seguinte, é que depende muito do confronto. Porque eu vivi como torcedor da Sul-Americana e o Inter ganha a Libertadores 2006 pelas experiências das eliminações contra o Boca em 2004 e 2005. O Inter eliminado na Sul-Americana contra o Boca Juniors na Bombonera. Ou no Beira-Rio, né? Foi assim que os confrontos foram invertidos. E aí o Inter chega em 2006 já acostumado de novo com o ambiente sul-americano, mais matreiro, os dirigentes sabendo como lidar com a competição. E claro, tinha time para isso, por isso ganhou a Libertadores 2006. Não tô falando que o Grêmio precisa disso, o Grêmio vem uma sequência de Libertadores sem parar aí. Só falhou 2015 nos últimos anos. Então, se pegar um confronto grande, o torcedor esquece que é sul-americano. Se tiver alguém grandão no meio do caminho aí, já muda tudo. Mas no segundo semestre, eu acho que o Grêmio pode preservar numa quarta-feira para um confronto de Brasileirão. Porque o Inter e o Grêmio também começam o ano não querendo o Brasileirão. Sendo mata-mata, será? Eu acho que esse vai ser o ponto, né, Maurício? Da gente ver qual é a importância que vai ser dada para a Sul-Americana. Tem um mata-mata de Sul-Americana que pode levar para tudo isso que a gente falou. Um novo título, recopa, dinheiro, visibilidade, vaga na Libertadores. E aí poupa no Brasileirão? Antes do mata-mata, Diogo, ontem a gente falou muito e discutiu um bom tempo sobre o quanto chamusca, foi a expressão usada pelo Pedro Guerra, se eu não me engano, o quanto chamusca um treinador perder um Grenal ou perder um Campeonato Gaúcho. Para usar a mesma expressão, onde chamuscar não é demitir, chamuscar é você pensar, tem que mudar alguma coisa aqui. Chamuscar foi o que houve quando o Abel... Exato, o alerta é o sinal amarelo. O Abel perde o Gauchão de 2006. Chamuscou, porque era muito melhor que o Grêmio. Só como é que ele diz chamuscou? Campeão da Libertadores e do mundo. Então chamusca é só um detalhe. Mas nós vamos saber o quanto pode chamuscar um treinador que recém começa o trabalho se o Grêmio é eliminado, por exemplo, na fase de grupos, onde só passa um. Torcedor mais desavisado pode ter gente que é parecido com a Libertadores. Passa 1 de 4, na Libertadores são 2 de 4. Ali você vai ver que peso tem, e tomara que nem aconteça, né, Pedro? Mas ali você veria que peso tem, a gente vai ver antes na fase de grupos. Não, nós vamos ver antes. Tem a final do Gauchão, se o Grêmio chegar lá, é 23 de maio, tá? A grande final. E eu acho que o jogo anterior é 17 de maio. Tem Sul-Americana, tá? Grêmio e Aragua, dia 20 de maio, tá? E depois, no dia 27 de maio, tem Like da quiserem me dar presente aí, já anota aí. Quando? 20 de maio, se quiser, como eu estou chegando agora. Não, e como não pode aglomerar, tu passa no açougue, tá? Compra um alcatra inteiro e manda me entregar em casa. Manda me entregar em casa. Sério, vou mandar. Pra não aglomerar. Vou fazer diferente, mas depois eu quero também, né? Mas sabe que em cima disso que o Maurício estava dizendo agora, me ocorre o discurso recente do presidente Romildo. A gente sabe que o presidente Romildo é um cara muito inteligente, muito habilidoso com as palavras, e o discurso ele leva também para aquele momento que o presidente quer que o torcedor possa pensar. E o torcedor tira um certo peso da Sul-Americana, né, focando nas competições nacionais, porque esse é o anseio do torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio de muito tempo reclama desse campeonato de pontos corridos que na segunda rodada, como aconteceu no ano passado, ainda sob o comando do Renato, se olhou de lado para o Campeonato Brasileiro. Eu entendo que o brasileiro, que tem 38 rodadas, ele é dividido em 19 confrontos de ida e volta. Você tem, por exemplo, os 2 confrontos do Grêmio contra o Fortaleza, o Grêmio tirou 2 pontos de 6 possíveis.
Os 2 confrontos do Grêmio contra o Sport, o Grêmio fez 1 ponto de 6 possíveis. Aí a gente está falando de 9 pontos deixados pelo caminho em 2 confrontos. Então, talvez, Maurício, na colocação do presidente, o presidente também tira esse peso, porque está trocando técnico, está trocando diretoria, está começando uma outra competição. Se não der certo na Sul-Americana, o presidente já tinha tirado o peso. E se der certo, é lucro. Aí tu faz do limão uma limonada. Maurício, me explica uma coisa. Peso um pouco da crítica. Explica uma coisa, Maurício, tu que é um homem de alta inteligência, assim, obrigado, superior, Pedro. Essa coisa toda, né? A gente é burro, então, Pedro, é isso aí. Não, deixa elogiar, Diogo. Tem um de alta inteligência e o resto é um burro. Deixa elogiar, Diogo. Pô, não é bom. O elogio para um... sincero do Pedro, né, Diogo? O resto não é burro, o resto é mediano. Meia boca, Guerra, você não tá vendo o pezinho do Pedro embaixo da mesa sacudindo pra leste e pra oeste, você não tá vendo? Não, mas Pedro, Maurício, quando elogia alguém é pra bater em outro. No Sala, exatamente. Sala começou elogiando, veio um pau. Eu acho que tu vai conseguir responder bem o que eu vou te perguntar. Jorge Jesus jogou Copa do Brasil, jogou Campeonato Brasileiro, jogou Libertadores, nunca poupou ninguém. Mas não dá pra imitar esse cara, hein? Bom, ele não poupava por princípio, e além disso, o Guerrinha vai dizer que não vai imitar, porque se imitar dá certo. Daqui a pouco ganha, imaginou que porcaria vai ser. Mas o Guerra é que ali havia um combo muito feliz para o Jorge Jesus. Primeiro que da Copa do Brasil ele é eliminado em determinado momento pelo próprio Atlético Paranaense, é começo do trabalho dele. E depois, o jeito que ele consegue encaixar o seu time, o jeito que ele consegue fazer o Flamengo jogar, o Flamengo conseguia dosar a energia e ser tão melhor do que os outros pela sua qualidade coletiva e individual, que os jogadores iam de uma competição para outra e se divertiam muito competindo. E uma das coisas que a gente faz melhor trabalhando é quando você trabalha se divertindo. E algumas vezes o Jorge Jesus poupou jogadores, que você vai lembrar, quando ele poupava, o cara ficava no banco e entrava aos 15 ou 20 do segundo tempo, ele não era poupado para ir para a praia. Mas então, ele assim, tinha 14, 15 ele tinha 15 titulares, pelo menos. Vou falar sério agora. Não dá por um outro motivo. Ninguém tem a qualidade do Flamengo. Ninguém tem. O próprio Palmeiras, que se fala muito, se enche a bola do Palmeiras. Eu estou falando aqui, eu joguei no Palmeiras ontem. Era 00:05, tinha fila de farmácia na frente da minha casa para me trazer calmante. Fila. Chegava os caras aqui, dizia pro seu Adroaldo, chegou calmante, seu Adroaldo. 3-2 aos 46 do segundo tempo. Tomou 2 gols em 3 minutos. Eu sei que o adversário é adversário espetacular, o Universitário do Peru. Entendeu? Então nem o Palmeiras tem. Agora, o cara tinha um time na mão que era uma granada sem pino. Mas é que ele teve menos tempo. Ele concentrou titulares num prazo menor, dava para fazer isso. Num trabalho de 1 ano, 1 ano e meio, eu acho que ele não conseguiria fazer isso. O Flamengo no ano passado, sem isso aí, e com ele jogando inteiro, Léo, acho que não vai falar a mesma coisa que eu. O Flamengo acerta o time com o Gerson e com o Rafinha. E com o Pablo Mari. Os 3 vêm da Europa. Chegam 4 com o Jorge Jesus. Isso mesmo. Não tinham feito a temporada que todos os outros times brasileiros tinham feito no limite. Né? Tanto é que no ano passado o Flamengo sofreu com o grupo inteiro. Com o excesso de jogos. O Flamengo trocou de técnico também e deu aquela desmobilizada, porque o Flamengo ganhou no sábado a Libertadores e no domingo o Brasileiro. Tu imagina o final de semana dos caras. Ganhou o Brasileiro sem jogar. Exato. Ou seja, no sábado tu comemora a Libertadores, aí tu toma aquele tragão, assim, tu tá de ressaca para campeão brasileiro. E do jeito que ganhou, né? Imagina. Do jeito que ganhou. E assim, Potter, tem um ingrediente que o Flamengo teve e que o Palmeiras teve também, e que talvez pela nossa geografia ele fosse necessário, mas tem uma questão econômica que nos impede. Esses clubes apostaram muito forte na logística. O Flamengo viajou o tempo todo de voo fretado. E na recuperação, o Flamengo criou uma estrutura ultramoderna de recuperação de jogadores, os jogadores... aí até o Grêmio dizia, os nossos demoram para voltar e os do Flamengo se lesionam e 15 dias depois estão em campo. Exato. Então o Flamengo apostou muito forte nesses 2 pontos. E aí sim tu consegue, num calendário como o nosso, com viagens que são quase continentais como investiu certo, né, Léo? Exato. O Palmeiras, Bagé, apostou nisso. Eu já contei aqui, eu entrevistei o Cícero depois da conquista da Copa do Brasil e disse, olha, o Palmeiras jogar com o Grêmio em Porto Alegre. Aí volta de Porto Alegre, chega 1h30 da manhã em São Paulo. Vai todo mundo pro CT, dorme, acorda, treina, né? Quem ele jogou faz uma recuperação, almoça
e aí que os caras vão para casa. Tu consegue ter um controle maior, uma recuperação melhor dos jogadores. Eu acho que Grêmio Inter não tem a estrutura para isso. Eu sou muito otimista, já falei isso várias vezes para vocês, eu prefiro olhar o copo meio cheio do que meio vazio. Potter, presta atenção aí no meu otimismo. Tô pensando. Tudo a gente tem que transformar em algo bom, tudo, né? Tem uma frase de um pensador, que eu não vou lembrar o nome, porque eu não sou pensador, né? Só peguei a frase, que diz que nada é em vão, se não for bênção, é lição. Olha que bonito isso, leva para a vida. O Internacional passou a dizer que era campeão de tudo a partir da conquista da Sul-Americana. Sim, deu uma Jorge nova Avancini. Sul-Americana. Então o Grêmio poderá ser realmente o campeão de tudo, se ganhar a Sul-Americana. Por quê, Potter? Porque o Grêmio, quando caiu para a Série B, voltou campeão e o Inter não. Então eu estou pegando tudo o que vai caindo de bom agora, eu estou me pegando. E uma outra lembrança para o Potter, que ontem foi muito discutido a altitude, como o Inter só tivesse perdido para a altitude. O Boca jogou na altitude e ganhou ontem. Depois de 51 anos. Nos veremos na Sul-Americana. Boca é melhor que o Inter, Não é impossível ganhar, mas, mas é difícil ganhar. O Boca ganhou na altitude ontem com muitos reservas. Não foi que eu vi o jogo, não foi que reforça mais ainda que dá para ganhar lá em cima. Mas só deixa eu entender, Bagé. É fácil ganhar. O Defensa e Justiça também foi para altitude ontem e não perdeu. Então, então Guerrinha e Bagé, não pesa a altitude? Não pesa, só mas trouxe uma informação. E eu tô te perguntando. A gente precisa aprender com os argentinos, que eles estão lidando muito melhor do que com a gente. Mas o Boca Juniors ficou, Guerrinha, 51 anos sem ganhar na altitude o Boca Juniors que ganhou ontem. Eu sei. O que aconteceu nos outros 51 anos? O de ontem não vale, tá? Não, ao contrário. A minha mãe ficou 28 anos sem engravidar. Depois não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Não, tem uma hora minha mãe também vai acontecer. Olha só, deixa eu tentar entender aqui. O Bagé e o Guerra não era tudo isso. Estão dizendo, então, que a altitude não faz muito sentido. E aí eu trago o número que o Boca Juniors, que ganhou ontem na altitude, estava 51 anos sem ganhar. E isso não é relevante. Isso não é relevante agora na discussão aqui. Não é relevante. É relevante. Os outros 50 anos ele perdeu. Não, é o que a gente precisa aprender é como é que os argentinos estão lidando bem Mas com os argentinos perdem, eles não estão andando bem. Eles ficaram 50 anos sem ganhar. Mas agora não estão mais perdendo, nós estamos indo para 51, tá na hora de parar de perder também. O Inter já ganhou na altitude. Eu assisti o Del Valle ontem. O Grêmio já ganhou na altitude. É um jogo interessante, o jogo foi muito interessante. Eu queria ver, porque são dois times emergentes, dois técnicos com ideias até mais ou menos parecidas e bons técnicos, Del Valle e Defensa e Justiça, né? E o Defensa saiu na frente e o Del Valle amassou o Defensa. Bola na trave, o goleiro do Defensa, que eu acho um tanto trapalhão, foi o melhor em campo. O cara tirou tudo, até boas pensamento. Defensas. Mas foi uma injustiça. Foi uma injustiça. Boa, Léo. Não dá pra chamar o intervalo. Chama o intervalo, Pedro. Pelo amor de Deus. Mas eu tava com esse trocadilho na ponta, Léo, porque quando a gente tava falando em chamuscar, quando a gente tá falando, Léo, em chamuscar, eu lembrei pro Potter, eu fiquei com vergonha de dizer no ar, eu disse pro Potter, o Péricles chamusca, entendeu? Então eu tava precisando de um trocadilho infame. Vai, Léo, te interrompi, Léo. Mas, essa tua piada aí é que nem teta de homem, não serve pra nada. Meu Deus, só piora. Vamos voltar pro Defensa e Justiça, pelo amor de Deus. Vai, Léo, pelo amor de Deus, nos salva. O placar não diz o jogo. Confesso que o jogo do Boca eu não vi. Mas eu vi o Palmeiras, eram outros times, um outro dia, enfim, eu acho que não tem como traçar um paralelo, a não ser que tenha sido na altitude o jogo. Eu não vi o jogo. Mas é que a altitude é a dificuldade. O Boca não foi melhor que o The Strongest, não foi melhor. O Boca se defendeu. É que a altitude é a dificuldade, né? Se defendeu boa parte do tempo. Agora, temos que levar em consideração que o Boca de ontem estava cheio de meninos. Eu não sei por que ele poupou, se tem alguma competição. Talvez até pela altitude botou a gurizada, Guerrinho. Não sei. Ele poupou muita gente, entendeu? Fez um gol no primeiro tempo, depois, sabe como é que é o Boca, né? Cada falta, eles buscam um cara em Buenos Aires. O Ramírez fez a mesma coisa, encheu de meninos e botou vários reservas. É verdade. Vários titulares ficaram no banco e a gurizada jogou. Só não deu certo. E o detalhe do Boca é que o The Strongest é muito mais time que o time que o Internacional enfrentou. Deixa eu lamentar aqui o pronto. Eu fui ver o Atlético Mineiro, tá? E cheguei a algumas conclusões. Eu vi também.
Tem um monte de jogador que deve ganhar uma fortuna e que não está jogando nada. Segundo, o Hever, o Hever é um senhor, assim, o Hever é o capitão do time. Jogador. É jogador, tá. E o Hulk tá mais gordo que o Alex Bagé. E não está jogando nada. Não entendi de graça. Sabe quantos cruzamentos o Atlético Mineiro, que tinha o Nátio Fernandes em campo, que tinha jogadores de habilidade para tramar, o Atlético Mineiro fez 60 cruzamentos contra o adversário Guaíra. 60 cruzamentos. Tem uma estatística do Cuca que ela é real, viu, Maurício? O Cuca, ele faz um bom trabalho, depois um ruim. Depois um bom trabalho e depois um ruim. O bom trabalho foi no Santos, agora ele está no Atlético. Isso vem sendo trazido a público pela imprensa goleiro do Atlético fez pelo menos no segundo tempo 4 milagres. Milagres. Você sabe que nessa tomado uma roda. Nesse mês de abril... É um começo de trabalho com um super time cheio de craques que não está encaixando. Exato, a cobrança é maior. Vocês devem ter visto jogar um jogador que o Cuiabá está levando para a Série A, do elenco do Flamengo, e que seria de enorme utilidade no Grêmio ou no Internacional. Chama-se PP, tem 22 anos, o contrato dele estava por terminar no meio do ano e o Cuiabá prometeu um contrato de 3 anos e certamente está prometendo ao PP um protagonismo lá no clube que sobe para a Série A. Mas é um jogador que eu lamento que nem Grêmio nem Internacional tenham pelo menos tentado, a menos que tenham tentado e não conseguiram, mas trazê-lo porque ele é de boa qualidade, ele até poderia ser titular num ou no outro time porque ele é bom jogador, vai jogar no Cuiabá. Eu cobrei isso de um dirigente. Sabe o que ele respondeu? Flamengo nunca vai fazer isso pro Inter e pro Grêmio. Mas não é de fazer, o contrato dele termina em junho. O Flamengo faz é o Rodinei larga. Agora o PP não vem. Sim, mas o contrato termina em junho, Potter. Você consegue, ou você antecipa com algum tipo de liberação de dinheiro, ou pega em junho mesmo. Mas ele tá indo pro Cuiabá. Ele não reforça, eles não reforçam, eles não abrem negociação com um time que vai jogar contra eles. Eu tô pegando o Gimo Álcool 70. O Flamengo fez com o Grêmio, Pedro. Paulo Nunes e Magno, lembra? Mandou o Magno e esqueceu que o Paulo Nunes ia arrebentar. Eu tô me lembrando o seguinte, eu tô pegando muito Gimo Álcool 70 aerosol, lá no Zafari, claro, né? A proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo, qualidade comprovada. E o Zafari... está cumprindo todos os horários de funcionamento que o supermercado pode ter em função dos decretos. Confira em zafari.com.br nas redes sociais. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência espera fazer muito mais. Economize com os painéis solares WEG da metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Estamos de volta, 1h36. Se você está procurando um ar-condicionado, você tem que conhecer o split inverter da Springer Midea, que você encontra, é claro, na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado vai na Springer Midea e na Frigelar. Agora IESA é Fiat, Fiat é IESA. Aproveite, então, as super condições de lançamento em Porto Alegre e do Chaves, em Canoas, na Getúlio Vargas, tá? O acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, Aurora, Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, beba com moderação. Diogo Oliveira, me fala da importância do jogo de terça-feira do Inter contra o time venezuelano, o Táchira. Caiu. Pois é, caiu o Diogo Oliveira. Potter, fala tu então, Potter. Voltei, Pedro. Repete aí pra mim que caiu aqui a gloriosa internet, bem quando tu fazia a gloriosa pergunta. Eu queria que tu, dentro da tua inteligência, que é igualmente superior como a do Maurício, não, porque agora eu tenho que me tratar com todo mundo, já, com o mesmo problema. Né? Sabe como é que é? Tá. Pode ser um sinal, hein? A importância do jogo de terça-feira, que é contra um venezuelano, mas é jogo, né? É futebol, né? Total, não vai ter o Tyson, né? Porque o Tyson só veio na outra partida, lá contra o Olímpia, né? Ele não vai conseguir ser inscrito até lá. No BID, então, não tem o reforço para essa partida. É um jogo absolutamente importante, né? É um jogo totalmente decisivo, porque o Inter se livrou da altitude na primeira rodada. Aí a tabela teve a aventura de deixar o Inter com 2 jogos em casa. Só que essa tabela só vai ser positiva se fizer o resultado em casa. Se ele fizer o resultado em casa e depois contra o Olímpia, ok, tudo bem, ele se recoloca até para disputar a liderança do grupo, porque o Táchira ganhou do Olímpia. Então, se o Inter vencer o Olímpia, ele pode até terminar já a segunda rodada em primeiro lugar, pode acontecer.
Então é um jogo absolutamente decisivo. Mas o que é mais importante, eu acho, para o universo do Inter, dirigentes, torcedores, é o Inter ter uma atuação que, em começo de trabalho, como chegou a acontecer lá com o Kudê, ter pelo menos um jogo que seja uma atuação assim, auspiciosa, que dê esperança, que tenha de fato bom futebol, para a gente daí discutir, olha, está oscilando, está jogando muito, às vezes não joga tanto, mas ainda falta essa atuação melhor do Inter com o Ramírez. E se ela vier nesse jogo com o Táchira, o Deportivo Táchira, pode mudar o cenário do Inter. A melhor condição dessa segunda rodada, Pedro e todo mundo que está nos ouvindo, é que, por força de o Inter ter começado lá na altitude, ter se atrapalhado pelas razões várias que se atrapalhou, incluindo, para mim, como protagonista, a altitude, mas todos os demais, mas o Inter já passou por uma rodada de altitude. Como o Olímpia também perdeu, a lógica é que os dois gigantes do grupo, agora jogando em casa, vençam os seus jogos. Os bolivianos enfrentam o Olímpia, perdem. Os venezuelanos enfrentam o Inter, perdem. Todo mundo com 3 pontos, ou seja, começa de novo, descarta, como se fosse escola de samba, a pior nota descarta, ficam só as melhores. Pois bem, descarta a primeira rodada. E da primeira rodada que foi descartada, o Inter já jogou na altitude, os outros 2 concorrentes não. Eu não estou considerando, claro, o time da altitude que sempre joga lá. Então, pro Internacional fazer a sua vitória é extraordinário por causa disso. E mais, Pedro, se o Inter fizer a sua parte, independe do Olímpia. Mas digamos que o Olímpia também faça, porque aí atrapalha lá o glorioso Always. O próximo adversário do Inter é o próprio Olímpia no Beira-Rio, o que dá ao Internacional a chance de zerar a primeira rodada já no primeiro turno da fase de grupos. Porque se deixar pendurado algum ponto dentro de casa, vai ter que buscar fora, e nesse momento nós não temos nenhuma segurança sobre o que o Inter pode fazer fora de casa. Mas é altitude, né, Léo? E se os outros ganharem na altitude? Eu estava entre aqueles que achavam que era bom ter começado na altitude. Depois de perder, eu acho que o melhor era ter encerrado na altitude. E vou ser simples, por quê? Porque tu podia chegar lá no último jogo e o time da altitude está morto. Não, está morto. E tu já sabia dos outros, né? É, completamente desclassificado. Né? Poderia. Mas agora tem que fazer o que precisa fazer. Precisa ganhar os jogos em casa, buscar alguns pontos fora. Tudo isso precisa fazer. Para ser líder na próxima rodada, tem que fazer no mínimo 3-0. 2-0 não basta, né? 2-0 ele tomou. Então ele tem que fazer 3 gols, assim como o Olímpia, que também tomou 2, né? Mas eu acho que tá bem nítido, assim, que Inter e Olímpia, apesar de terem perdido na estreia, vão passar de fase. A dúvida, ou as dúvidas, são as seguintes. Quem será o primeiro do grupo, o Olímpia ou o Inter? Qual será a pontuação do Internacional nesta primeira fase? Porque isso é importante. Na próxima fase, daqui a pouco, tu vai ter que sair para jogar a segunda fora de casa. Né? Não na próxima fase, né? Na próxima fase é os primeiros contra os segundos, né? Eu acho que é isso ainda. Os 8 primeiros contra os 8 segundos. Então tem que fazer o máximo de pontos que puder. Por exemplo, eu acho que hoje, nesse momento, eu sou meio apurado porque sou prematuro, eu nasci de 7 meses, eu não sou muito de esperar, né? O Santos está fora. Ah, mas jogou uma só. Está fora. Está fora. Não, fora, é muito cedo. O Santos está no grupo do Boca, Pedro. O Santos está no grupo do Boca. O Santos está fora. Como o Palmeiras está dentro. O Flamengo, que tem o grupo da morte, está dentro. O Santos pode ser obrigado a ganhar lá em cima, né? Exato. Quer dizer, aí complica tudo. Essa derrota que foi dentro de casa, que foi uma derrota que não poderia ter acontecido, ela praticamente elimina o Santos. Porque o grupo é um grupo... O Barcelona deixou boa impressão, em casa ele não é menor, ele joga mais. E tem um complicador chamado Boca Juniors. Então o Santos vai precisar fazer chover para cima. Mas o Boca não vem bem. O Boca, Diogo, não vem bem. Tem uma crise muito forte, porque o Miguel Ángel Russo, que chegou no Boca no início do ano passado, ganhou o título do River, ultrapassando o River, o título nacional, foi um refresco depois de 2 pancadas que o Boca levou. Mas neste ano ele não está conseguindo encontrar o time. E isso tem descontentado principalmente o Tevez. O Tevez está reclamando, olha, toda hora muda, a gente não muda esquema, muda sistema, eu estou jogando isolado. O Riquelme também está numa crise, o Riquelme é dirigente, entrou em conflito com os dirigentes. O ambiente no Boca não está bom, apesar do Boca ter ganho lá na altitude e tal, com um time muito descaracterizado por lesões. O Miguel Ramírez teve uma decisão que foi o Granal. Uma decisão foi o Granal, né? Ele não jogou bem, mas ele não jogou mal. O Chu achou um chute e ele perdeu o Granal.
E é isso que interessa aqui no Rio Grande do Sul. Depois ele tem mais uma decisão na terça-feira. Então, mais do que todas as matemáticas importantes para o Inter se classificar na Libertadores, tem um peso psicológico muito grande essa partida que não deveria ter. Porque alguma coisa já poderia estar acontecendo. Então, acho que para ter mais leveza para trabalhar, ele precisa muito dessa vitória. E mais do que a vitória, jogar bem. A ideia dele, né? Transparecer bem para ele ter um pouco mais de paz. Isso. O Inter precisa vencer convencendo. Pois é, Potter, o que ele tem que fazer para ter um bom rendimento e, por consequência, uma vitória? Vou começar com a voz Guerrinha. Primeiro tem que escalar os melhores. Os melhores tem que jogar. Simplifica. Exatamente. E aí, então, coloca os melhores e detalhe. Tyson chega hoje à noite em Porto Alegre, treina amanhã. E, se tudo estiver certo, bid, essas coisas todas, joga na terça-feira. Joga na terça? Se ele treina amanhã e estiver apto, tem bastante tempo para isso, não jogaria no gauchão. Eu concordo plenamente, Potter, pela estratégia. Então, se você chega com esse tempo antes do jogo de terça, o fato novo, que não é o do Vitório Pífero demitir treinador 3 dias antes do Grenal e tomar 5, fato novo no melhor sentido da expressão, o fato novo é o Tyson que chega e joga numa posição que está tão aberta que o Praxedes não jogou o Maurício e nenhum dos dois é titular nesse momento. É que a informação que a gente tinha é que a documentação não daria tempo para terça-feira. O problema é a documentação, mas ele estará treinando. O Inter tem que correr para conseguir a documentação, porque tem que estar no bid para poder jogar. Sim. O Potter é o cara mais bem informado de Tyson, até mais do que o Tyson, né? Setorista de Tyson do que o próprio Tyson. Não, tu é bem informado, né? Enfim, tu sabe mais, o Tyson sabe menos. São os casamentos do sala de redação. O Léo vai te dar uma porrada, Potter. Te deu um elogio aí, vai te dar uma porrada. Não. Vamos ver. Jamais. Vamos ver agora. Não, jamais. Vamos ver, Potter, vai, Léo. O que me... Até escrevi sobre isso hoje, conversando com as pessoas do Inter lá. Círculo do Poder, Mauricinho. Círculo do Poder. Então vai embora, eu vou parar para ouvir, posição de sentido. O que o Inter tem uma mínima esperança exatamente, Potter, pelas questões burocráticas. Conta mais com ele para a partida contra o Olímpia. Mas tem outro ponto. O Tyson jogou a última vez dia 3 de abril. E aí, né, tu tá mais por dentro. Depois ele jogou aquela partida pelo Sub-21 do Shakhtar. E treinou em campo sintético. Exato. E depois disso ele não teve tanto trabalho assim. E na última semana, imagino eu, ele passou cuidando da mudança. Sei lá, se desfazendo das coisas lá, organizando a vinda. Ou seja, ele tem uma semana sem treinar, porque ele se desvincula na quinta, né? Passada. Hoje completa uma semana. Então ele vai chegar aqui, vai treinar sábado, domingo, eu acho muito mas, escasso o tempo para que ele esteja agora tu vê como é aqui no Brasil, né? O cara treinou em campo sintético lá no país do Shakhtar, tá? E aqui, cronistas antiquados, como Maurício Saraiva, tá? Eles de não inteligência deixam... superior, porém antiquado, claro. São duas coisas distintas, né? Pode caminhar. Outro dia eu estava vendo o gramado da Arena ali, o gramado da Arena, olha hoje de noite, está um nojo o gramado da Arena de novo, está todo arrebentado. Aí fui ver, o outro dia o jogo lá em Brasília, está um nojo, mas por que não bota o sintético? Agora o Romildo vai comprar a Arena, ele vai botar sintético, eu vou botar na cabeça dele. Tem que botar de qualidade. O Palmeiras botou de qualidade. Melhor. O Atlético Paranaense botou de qualidade. O do São José. O São José também. Eu sou apaixonado pela ciência e a vacina é fruto da ciência e adoro a ciência sobre todos os aspectos, o que não significa que ela no futebol deva ser o único instrumento a medir decisões. Por exemplo, Tyson. Não vou nem falar do analista de desempenho que vai recomendar um jogador que tem 100% de acerto de passe e o passe dele é para o zagueiro que está a 3 metros dele. Não é disso que eu estou falando. Cara, eu estou falando do cara. De desempenho não faz isso, Maurício. Mas aí. Faz. Alguém não vai dirá pegar um passe pro lado e indicar o cara. Não, então vamos tirar a indicação, só vai dar informação. Olha, esse jogador tem 100% de acerto de passe. De acerto de passe. Continua valendo a mesma coisa. Se eu vou contratar alguém que tem 100% de acerto de passe, porque ele entrega uma bola a 3 metros de mim, essa informação é inútil. Mas ninguém vai fazer isso. Não sei, eu não tenho essa certeza. Se a ciência preponderar como única coisa que análise de desempenho não é meramente numeral, não é só estatística. Isso aí que tu está dizendo, Maurício. Mas eu te interrompi, Maurício, perdão. Não, é justo, é debate. Isso aí que tu está dizendo, Maurício, é que eu disse há pouco.
O cara dá 100 passes para 3 metros pro zagueiro do lado, é que nem teta de homem, não serve para nada. Mas, Pedro, olha só, o que eu ouvi falar de ciência desses setores que os dois clubes têm aqui no Rio Grande do Sul, né? O Inter e o Grêmio têm, é que chegaram contratações pedidas por treinadores, chegou no CAP para avaliação, e eles falaram assim, ó, eu não contrataria. E o clube foi lá e contratou. E o final da história foi aquele que o CAP assinou. Não vai servir. Muito mais acontece isso do que... Claro, que o trabalho é dobrado, né? O trabalho é de buscar jogadores, mas o treinador tem que aceitar, o dirigente tem que aceitar. O trabalho mas também avaliar quem um treinador novo chegou, pediu, eu quero fulano, lateral esquerdo aqui, bababá. Os caras ali, olha, ele não vem jogando bem. Tá, mas olha, eu quero deixar claro, viu, Alex, que adoro a ciência de novo e ela precisa estar, inclusive, no nível das contratações como um dos itens. Mas eu preciso lembrar, por um exemplo ainda mais irritante, que pela ciência, o Garrincha não ia à Copa de 58. É que simples a ciência assim. Cala a ciência, Simples Maurício. Assim. Então, a ciência cala a ciência. Nós temos que lidar com a vida real. A vida real o Garrincha talvez fosse uma planta para as atividades comuns do dia a dia. Mas o Garrincha era genial. Maurício, e aí o psicólogo da seleção mandou o cara não ir. Mas nós estamos falando de 58, isso não é opinião, 60, não, mas é a ciência. Da 40, da 62 não, é ciência anos igual. atrás. É a ciência do mesmo jeito. É a ciência do mesmo jeito. 62 anos do mesmo evoluiu, né? Não, eu sei, eu entendo. E até hoje naquela o analista época, de desempenho ia dar 200 dribles pro Garrincha. Paulo de Carvalho foi quem mandou ir. O Paulo de Carvalho, que era o coordenador e contratou um psicólogo, e isso era algo assim revolucionário na época. Hoje o psicólogo está na beira do campo vendo treino em muitos dos clubes, de abril e agasalho da equipe. Não tem psicólogo dos clubes até hoje. Eu quero pegar uma ponta sobre o Tyson ainda, que é uma realidade que a gente quase não está debatendo. Porque a gente pega o Tyson por tudo que ele representa, pelo bom jogador, pelo cidadão, que é muito melhor ainda do que o jogador, é um cara espetacular, e a gente começa a só olhar, tipo assim, ele vai chegar, tem um botão que ele vai entrar no time e ele vai arrebentar. O Tyson passa por um processo agora que ele ainda não passou no próprio Inter. O Tyson que sai do Inter, claro que faz tempo, faz 11 anos, claro que ele é bom jogador, não estou dizendo o contrário, mas o Tyson que chega no Inter agora, ele chega numa figura de protagonista. O Tyson chega num protagonismo financeiro, porque ele vai ser o maior salário e merece isso. O Tyson chega com uma esperança que talvez em determinado momento, caso exista algum ruído de comunicação em meio a isso, ele também vai ser cobrado, porque ele está chegando num novo produto Inter, que é um novo treinador que tem outro tipo de ideia. Eu não estou discutindo a qualidade do Tyson, mas o Tyson do Inter agora é um Tyson que chega numa situação que ele jamais esteve. Protagonista. Ô, Alex, deixa eu aproveitar o gancho seu, porque eu estava no meio da frase, o Diogo legitimamente me interrompeu, porque em debate a gente se interrompe, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas eu só queria dizer que por mais que a ciência seja importante e precise ser considerada no futebol, e eu estou insistindo nisso para não parecer o cara que está jurássico, na ciência há um componente que é o emocional de um jogador que está voltando para onde queria voltar, que teve relativamente trabalho há bem pouco tempo e que, dependendo de o quanto esteja motivado para jogar terça-feira, ele compensa com o seu emocional e com a sua motivação uma eventual fragilidade física de não jogar 90 minutos, de ter que sair aos 20 do segundo tempo, mas o Tyson pode, nesse momento, se sentir tão bem, tão feliz em estar de volta para jogar no Beira-Rio contra o Tátira, que se eu sou treinador e ele me diz, professor, me escala que eu tô dentro, eu digo pro fisiologista, querido, eu adoro você, tá? Mas o Tyson vai pro jogo. Ele farda, Maurício. Se ele tiver apto documentalmente, não sei se existe essa palavra, mas todo mundo entendeu, ele farda. Ele farda. Ele farda sim. Mas ele não treinou, Potter. Ele vai treinar, Léo. Ele vai treinar sexta, 2 dias, sábado, domingo e segunda. Tem um monte que está treinando todos os dias lá e não dá. Tyson sem treino ou Marcos Guilherme na ponta dos cascos? Não, mas talvez, gente. Não, a gente, claro, compara, não dá para comparar jogador, porque não dá para comparar jogador, cada um tem sua característica, cada um tem sua valência e vai do treinador usar a valência de cada um em prol do coletivo. Mas o Tyson, ele não treinou, ele não conhece os companheiros, ele não tem, a metodologia de treino é diferente, ele é um cara experiente, ele é um cara com 11 anos jogando na Ucrânia, passou por vários tipos de trabalho lá. E olha só, a Ucrânia está na nossa frente em metodologia, em trabalho, em desenvolvimento tático e técnico, né? Mas, enfim, eu acho que é muito pouco tempo, porque aí fica me parecendo até uma ideia semi-amadora. O cara chega porque joga, entra. Mas ele não fez nada. Não é amadorismo, é a raiz do futebol. É a raiz do futebol.
Se ele jogasse fez isso com sábado, há pouco. Eu ia perguntar sobre isso, o tempo do Palácio. Palácio desceu, ele jogou. Léo, se ele jogasse no sábado... Avanços que nós temos, vamos fechar 19 anos sem ganhar a Copa. Não, e só para deixar, o Léo, só para marcar a posição aqui, questão de ordem, como diria o sindicato, eu discordo frontalmente de você quanto a Ucrânia estar à nossa frente. Em metodologia e tática, não assino isso com você de jeito nenhum, só para me dar um beijo na sua bochecha. Não, claro, e eu aceito com o maior carinho. Mas assim, Maurício, deixa eu falar uma coisa. O Ramires vai ficar com ciúme. O Shakhtar esteve aqui em Porto Alegre, eu não vou me lembrar quando. Não sei se o Potter começo de uma temporada do Inter. 18, acho que foi, gente. Não, 18, acho que foi antes. Faz mais tempo. O Douglas Costa jogava lá, foi antes, eu acho, o Diogo. Mas enfim, era o Mircea Lucescu, o técnico romeno aqui. Isso, o romeno. Isso. O Shakhtar jogou uma pré-temporada aqui em Porto Alegre, foi constrangedora a distância entre os jogadores do Shakhtar, que era um time praticamente brasileiro, tinha 8 ou 9 tinha 10 brasileiros. Foi um banho. Em relação aos nossos times, não, mas caras era início de temporada brasileira, você não está considerando o início da temporada brasileira? Era temporada só dos caras. Qualidade, Léo. Olha só. Não, mas aí não, mas tá voltando de férias, eles estavam vindo de férias também, porque o futebol lá na Ucrânia, na Rússia, ele para por causa do frio. E eles estavam vindo aqui porque em fevereiro eles tinham Liga dos Campeões. E eles fizeram a pré-temporada aqui. Os dois... Vocês vão parar de falar... 2015, Léo. Mas é uma 2015. Potência. É que tu falou futebol ucraniano. Se vocês não parar de falar, eu vou dar férias para todo mundo. Não, se vai me dar férias, eu sigo falando. A diferença é que os caras tinham muita qualidade. Eles tinham muito brasileiros que se destacavam por aqui e vinham buscar os melhores. Era uma questão de física, mas depois a gente continua. Isso. Vamos fazer um intervalo comercial. E eu estou lembrando, né? Planos de saúde empresariais Sulmed. É o cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito carinho pela sua vida. Se você já pensou em ter uma conta grátis com cartão de crédito e muito mais, venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Consulte condições dos produtos. Intervalo comercial, notícias e o Sala de Redação volta depois. São 2h04. A Zé Pneus está de aniversário. 25 anos rodando com você. 41 lojas. Tem pneus para automóveis, caminhões, ônibus, também os equipamentos agrícolas. Enfim, a Zé Pneus tem tudo para você. E tem geometria, balanceamento, tem amortecedores, troca de óleo, freios. Tudo o que você precisa para o seu carro, a Zé Pneus está à sua disposição para resolver. Então, parabéns à turma da Zé Pneus. E a Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, garante direito para a vida, uma das melhores faculdades de direito do Brasil. É só acessar o site fmp.edu.br. Para calcário e argamassa, confie na FIDA. Bom, ainda sobre o jogo de hoje, Leonardo Oliveira, é um jogo que bota o Grêmio numa competição que o Grêmio não queria estar, mas estando, o torcedor do Grêmio deve estar esperando que o Grêmio coloque tudo. E sob o olhar do treinador, que quando eu abri o programa ele estava ali perto de Florianópolis, pelos meus cálculos. Mas agora já são 2h05. Tubarão, talvez. Tubarão, Laguna. Quase chegando a Torres. Por aí, né? Informação. Isso é importante. Valeu. Obrigado, Bagé. Entrei no site da CBF e no BID, coloquei a data de hoje, Rio Grande do Sul. E Tyson Barcelos Freda, contrato definitivo. Publicação dia 22 de abril de 2021, às 13h49, no caso agora há pouquinho, Tyson já está no BID. Poderia jogar na terça-feira. Pode jogar na terça-feira. E recebi uma informação que ele vai estar apto, treina amanhã, sábado, descansa domingo e faz algum treinamento específico domingo, treina segunda para estar apto a fardar para o jogo. Se vai ser titular ou não, beleza. E pode ter uma lesão, ele pode cansar, pode sentir o treinamento. Vários fatores podem influenciar nisso. Mas ele está no BID e poderia estar apto para jogar a Libertadores na terça-feira. Pois é, e como jogaria o Tyson, hein, Guerrinha? Como é que tu colocaria ele? Só a partir do Thiago Nunes já está ali no Nivaldo. Tá no Nivaldo, é verdade. Já passou de... Não, só se ele almoçou lá com o Nivaldo ali no restaurante aquele que tem na Ferju. Ali tem um camarão bom, Pedro.
Tem. E o Nivaldo, quando vai lá, te dá camarão de meio quilo. O camarão é uma arma. Se ele tocar na tua cabeça, tu desmaia. Esses dias me convidaram para comer um camarão com arroz. Sim. E eu sou alérgico, eu não pude comer. É? Eu sou alérgico ao arroz, né, Pedro? Alérgico ao arroz, né? Não, camarão não. Camarão eu como. Eu tenho comprado no mercado ali o camarão a microscópio, que é aquele bem picorroxinho, sabe? E é mais baratinho, que o meu salário dá, né? O que eu vou fazer? Tá, Maurício, qual é? Picorroxinho, Pedro? Porque eu não tenho dinheiro para comprar os grandão, né? Tu é que tem. Tá. Né? Cuidado que o homem lá em cima castiga, cuidado. Tá bom. Olha que Deus ouve o Sala, hein? Eu tô com isso reclamando publicamente do Toigo que aumente o meu salário. Maurício, onde é que tu colocaria o Tyson? Vamos ver. O Toigo tá mais escondido que o Julinho. Ele tá com o Julinho, Guerrinha. Estão os dois juntos. Guerrinha. Comendo um galetinho. Pedro, acho que o Maurício deve estar na TV. Porque ele tá falando, a gente tá vendo ele aqui, mas não tá entrando. Mas o Tyson entraria, creio eu, no flanco esquerdo. E aí Mas aí tu tira o Palácios ou o Patrick? Não, acho que o Palácios vem pro lado direito. O Patrick ficou de fora já lá Mas não foi por causa da altitude? Por uma questão de característica, teria sido e tal. Mas me parece que ele está preparando aquela posição, porque é o movimento que o Tyson fazia no Shakhtar, de jogar aberto pela esquerda, vindo para dentro. Eu acho que ele pensa o Tyson dessa forma. Porque o Praxedes está afirmado ali no meio, não jogou lá em La Paz, ele optou pelo Maurício, mas os meias dele seriam Praxedes e Maurício. Eu não sei se ele vai encaixar o Tyson ali, embora o Tyson jogue. Mas o Tyson só se mudou muito, ele não tem característica de meia, né? De um cara mais armador, Léo, assim. Aí ele mudaria, aí ele faria a jogada de flanco seria dos laterais, então. Porque o Tyson não é mais aquele cara do ponteiro que dribla e vai pra cima. Diogo. Talvez ele tivesse que mudar a mecânica. Eu acho, Léo, que dependendo do jogo, tô pegando o que diz o Ramires, que conforme o adversário ele muda uma outra peça. Eu acho que sim, ele pode usar o Tyson numa função que é do Praxedes ali, com o meio pela esquerda. Agora sim, Maurício. Agora sim. Tá. Não, então, eu sei que vocês estão discutindo só para dar entre vírgula de vocês por dentro, no lugar do Praxedes ou do lugar do Maurício, até porque nenhum dos dois é titular hoje em dia, depois que o Praxedes perdeu a posição para o Maurício. O Maurício deu uma resposta mediana, o Tyson, que já disse gostar de jogar por dentro, é onde eu acredito que ele joga. Tá, valeu, então. Eu achei que era pilha. Olha que coisa mais linda. Então tá tudo certo. Mas, Maurício, nos jogos, pelo menos que eu vi, que ele, e o Ramírez fez isso contra o Aimoré, principalmente. Ele tá puxando o cara que é o jogador aberto no lado esquerdo, seria o antigo ponto esquerda, né, ou extrema, como preferir. Ele puxa esse cara para dentro para deixar o corredor pro Moisés. Porque ali o Moisés consegue se sair melhor. Eu não sei se ele já não tá pensando algo para depois encaixar o Tyson. É de ver. Porque também o que a gente discutir aqui, ele muda, né? Ele não é um cara que vai adotar uma posição só para um jogador ou uma ideia só, ele vai mudando conforme o adversário. Mas a ideia do Moisés ser o jogador da amplitude, isso me parece que está definido já. Já é uma mudança do Ramires, né? Dentro daquela ideia que o Potter disse aqui uma vez, a gente concordamos todos, ele tem 36 anos, ele está no começo da carreira, ele vai manter a ideia, o conceito de futebol, mas o esquema ele pode mudar, tanto que mudou lá em La Paz, usou 3 esquemas num jogo só, mudou o sistema. Pode fazer isso. Mas se complicou fazendo passa isso. Passa o lateral, não e não mais o lateral por dentro. Eu acho que fora a altitude, o Inter... Mas lá ele não mudou muito mais por necessidade do que por opção. Eu acho que o Tyson no Inter vai jogar a mudança de esquema. O Inter está precisando de um jogador que tenha capacidade para pisar na bola, para pensar o jogo, para pifar. E o Inter não tem esse jogador. Tu botar o Tyson, e o treinador tem uma ideia, que os dois lados do campo tem que ter jogadores que vão ao fundo, com velocidade, com drible, eu acho que é um desperdício, porque tu vai abrir essa vaga no meio campo e a bola vai chegar muito pouco do lado. Então eu penso que o melhor aproveitamento do Tyson agora seria no meio campo. Não sei se ele vai fazer isso, vamos esperar para ver. Mantendo o 4-3-3. No meio campo, no 4-3-3 ou no 4-4-2? Eu preferia um 4-4-2 no início, até para não tirar o Tyson, não fazer o Tyson se desgastar muito. Porque ele não vem tendo uma sequência de jogos, daqui a pouco estoura, tem que ficar muito tempo fora.
entendeu? Botar mais gente para correr um pouco mais para ele nesse início. E dar liberdade para ele jogar, para ele criar. Até porque ele tem capacidade também para chegar na frente, ele arremata bem. Eu faria isso. Eu transformaria o Tyson naquele jogador com liberdade para fazer o que bem entende no meio-campo. Enquanto isso, na terça-feira, com a necessidade que o Inter tem de fazer golo, seria bem interessante que o Ramírez colocasse Guerreiro com Yuri Alberto, porque o Guerreiro deve jogar. Acredito que ficou fora, vai jogar parte da partida de sábado e joga terça-feira. Mas o Guerreiro com o Yuri Alberto e não um ou outro. Porque se o modelo ainda está sob teste, se o que aconteceu na terça-feira, descontada toda a altitude, foi uma resposta ainda insuficiente de meio time, cabe o cara que botou uma bola no travessão, o cara que no Abel Braga era o goleador do time, cabe porque ele é complementar ao Guerreiro, ele não é concorrente do Guerreiro. Não precisa obrigatoriamente ser um ou outro. Se você tem dois caras com essa capacidade de letalidade, eu colocava junto. Já é do tempo do Abel que eu digo isso. Agora também. Sai do time, então, com o Tyson, podendo jogar, claro, o Praxedes e o Patrick. Sim. Palácios num canto, Yuri no outro. O Patrick não obrigatoriamente, porque o Palácios é um cara que está no início, né, Potter? A gente tem que descontar de novo a altitude. Ele com 25 do primeiro tempo, ele puxava o ar do Chuí pro Oiapoque e não vinha. Então, talvez tenha sido isso. Mas a titularidade do Patrick não deveria ser arquivada tão rapidamente assim. A tua ideia não é ruim, a tua ideia não é ruim, mas deixa eu dar uma opinião a respeito do que eu estou pressentindo. Eu não tenho informação. Aliás, procuro fugir das informações. Procuro fugir. Porque acho que a informação, ela vem a que serve, entendeu? Não vem a que não serve. Vem sempre aqui, a que interessa. Bom, eu acho que o Guerreiro está começando a viver o processo da Alessandro no tempo do Cudê. Estou pressentindo isso. Que ele está virando, entendeu? Aquele jogador que não dá para afastar, mas vai botar só na última necessidade. Não é o jogador que o treinador esteja vendo ele como a solução. Assim como o Cudê não via o D'Alessandro. Entendeu? Eu estou achando que está se encaminhando para isso. Até por esse negócio de ter contrato até o final do ano, né? Daqui a pouco vai sair, pode sair até um pouco antes. Eu acho que eu estou vendo o Galhardo no mesmo caminho do D'Alessandro com o Cudê. O Guerreiro, você quer dizer? Mas, Guerrinha, a grande diferença é que o Guerreiro está vivendo isso porque existe o Yuri Alberto. Se o Yuri Alberto não tivesse no Inter, o Guerreiro era o primeiro, depois... Primeiro mas tudo, é sempre assim, né? É que aparece alguém. No caso do Alessandro, com o Cudê, ele formava um time diferente, né? Não tinha um cara absolutamente titular para jogar. Porque aí o Inter formatou um meio-campo com mais à frente com o Edenilson e com o Patrick. O Bosquilha. Né? E o Bosquilha para poder fazer isso aí, né? Nenhum deles a gente sabe que é melhor que o D'Alessandro, né? Claro, o D'Alessandro já estava um pouquinho mais avançado na idade, né? Mas eu acho que o Guerreiro primeiro senta no banco, Guerrinha, porque tem o Yuri Alberto. Mas o Potter, pega as características do que o time do Ramírez, tá? Não é o time ideal ainda, a gente não sabe qual é o time ideal dele. Mas o Maurício, mas só um pouquinho, Bagé, deixa eu só dizer uma coisa, só que o Maurício levantou uma hipótese dos dois juntos, eu não acho errado. Até no jogo que tu tem isso ele testou. Mas eu acho que não tem nenhuma chance. Se eu fosse treinador, eu colocaria os dois juntos. Ele fez mas isso, se ele Bagé, comparar... ele fez isso contra o Ipiranga. No Beira-Rio e contra o Ipiranga, né? E ele fez isso, e aí o Inter consegue virar o jogo. E o segundo tempo do Aimoré. E o segundo tempo contra o... Não. Aimoré. Mas o Aimoré foi. Quase um treino. Foi 10 contra 10. Mas lá na altitude. Ele usa Galhardo e o Yuri. Mas olha o quanto nesse cálculo, nesse ingrediente do caldeirão que começa a ferver ali, ele vai estar preocupado. Ele que eu digo o Ramírez, tá? Eu sei, é começo, tá? Tudo isso eu sei. Só que ele vai para uma segunda partida de Libertadores, em casa, a primeira. A primeira, se foi culpa da altitude, da minha mãe ou não sei o que, beleza, mas ele perdeu o primeiro jogo. E ele vai para um jogo em que, naturalmente, ele não pega um dos favoritos do grupo, que é o Táchira. Ou seja, querendo ou não, essa pressão também cai na mão dele. Ele também sabe que ele vai precisar ganhar. Porque se ele não ganhar o jogo em casa, fora da altitude, contra um adversário que não é tão forte, naturalmente a sopa esquenta para as críticas. Eu não estou dizendo que ele vai balançar, que ele vai cair. Não, a sopa esquenta para a classificação. Mas então, é que, querendo ou não, esse jogo, ele também é de pressão para ele.
É de muita pressão para ele, embora claro, seja só tem que ganhar, rodada. Claro. Sabe qual é um sistema tático que eu gostaria de ver, acho interessante ver no Inter? Sabe, 4-1-3-2, que nem o desenho só da época do Cudê. O Rodrigo Dourado, na frente dele, Edenilson pela direita, Patrick na esquerda e o Praxedes centralizado, e o Tyson e o Yuri Alberto na frente. O Tyson flutuando, como disse, acho que foi o Guerrinha. Flutuando, sabe? Com liberdade para quando for a bola ser o armador. Mas 3-2-1. Mas pode fazer árvore de Natal. Pode. E aí deixa o flanco para os laterais. Isso. Nesse caso, o Edenilson vai ser segundo. Tyson e Yuri lá na frente, o Guerreiro. Esse sistema que o Diogo cita, o 4-1-3-2, tu precisa ter, entre os dois atacantes, um mais posicional e o outro que flutue. E aí, se tu colocares o Tyson e o Yuri, o Yuri não é posicional. O Yuri é um cara de movimentação. Por que o Galhardo se deu tão bem com o Cudê? Porque o Galhardo tinha ou o Guerreiro, ou depois o Abel. E com o Abel eles conectavam bem, porque o Galhardo é um cara muito inteligente. Então, alguém faz o serviço de segurar o zagueiro, de escorar ou de fazer o pivô, e o outro infiltra no espaço. Teria essa dificuldade. Tudo é possível, né, Diogo? Tudo é possível. Tudo é possível. Encaixe as características. Inclusive, ouvirmos as grandes publicidades que vêm a seguir no horário comercial. Nós voltamos em 3 minutos. 2h20. Eu ontem recebi um telefonema do ex-prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, e atual presidente do Conselho Deliberativo do Gaúcho de Passo Fundo, muito preocupado com os horários dos jogos, porque na terceira divisão do futebol gaúcho não há iluminação na quase totalidade dos estádios. E só hoje pela manhã, Leonardo, hein? Só 3 times tem, tu tem razão, Pedro. É o São Borja, o Santa Cruz e o Harmonia aqui de Canoas, os únicos 3 que têm iluminação. Então, eles estavam desesperados porque queriam começar a jogar, tá? E não estavam conseguindo. E só o Passo Fundo, mantendo jogadores, mais aluguel, mais alimentação, essa coisa toda, já tinha gasto R$200 mil. O presidente de Santa Cruz lá também estava desesperado, também estava gastando e não começava. Bom, o governo do estado liberou, então teremos a terceira divisão. Isso é bom, né? Porque gera emprego, gera movimento, essa coisa toda. E liberou, e certamente não liberou irresponsavelmente. Certamente o gabinete de crise, o gabinete da crise sanitária que monitora as ações do governo, esse gabinete chancelou o que o governador está fazendo, porque o Eduardo Leite não se mostra, nas suas atitudes, um sujeito que afronta o gabinete que ele próprio criou para lhe aconselhar. Então, eu acho importante dizer isso, para não parecer, e nós temos um tempo em que parecer e ser tem que ter muito casado, né? Não, estão fazendo de qualquer jeito. Vão jogar de qualquer jeito. Não, não é de qualquer jeito, né? Isso aí, a rodada do Gauchão está mantida para sábado ainda. Me disse o Luciano Oxman, Pedro. Sábado, a rodada 9 da do noite. Gauchão do sábado segue 9 da noite, porque, enfim, o decreto, embora vá ser assinado no sábado, ele passa a vigir na partida de segunda-feira. Sob a divisão de acesso, né, são os clubes automaticamente mais afetados financeiramente, né? Porque são clubes menores, que pagam salários menores, que têm dificuldades maiores para conseguir pagar esses salários. O Rafael Colli tem feito um trabalho brilhante nas madrugadas aqui na Gaúcha, quando ele entrevistou vários e vários atletas que já buscaram uma segunda ocupação, não dá para chamar de profissão, porque o cara era jogador de futebol e ele passou a ter que fazer algum bico, entre aspas, para poder se manter nesta indefinição da saída ou não da divisão de acesso dos campeonatos menores. Né? E conversando, Bagé, com profissionais, com treinadores, eles apontam que vai ter uma dificuldade enorme de mercado ali na frente, porque esses caras que já fisicamente eles não têm um preparo de um jogador de um grande clube, né, pela estrutura toda, mas estão sem jogar há muito tempo, vão para outras ocupações, como tu disseste, e daqui a pouco ele percebe que ali ele tem uma renda mais fixa, uma vida mais tranquila, porque a vida desses jogadores, ela se resume uma garantia, a uma competição, né, de 3 meses, e aí tu tem uma organização financeira melhor, eles não voltam mais, então isso vai repercutir ali na frente. Mas tem um outro lado da pandemia que está afetando o futebol, que a gente fala pouco, que são as categorias menores. E isso vai repercutir de forma muito séria na formação de jogadores ali na frente. O Sub-17 e o Sub-20, eles voltaram porque tem competições da CBF. Mas daí para baixo, não tem competição. Os jogadores estão treinando muitos em casa. Esses clubes menores, que são as fontes que abastecem os clubes grandes, fecharam as portas porque não tem como jogar. Muitas vezes são tocados até de forma heróica por uma ou duas pessoas, né?
Esses clubes que fornecem jogadores, onde os clubes grandes buscam jogadores, fecharam. Então está se quebrando uma cadeia e mais do que verdade. Isso, esses garotos, Pedro, eles não estão tendo o preparo. E jogar futebol aos 15 anos em um clube é que nem estudar. É dia a dia, tu vai aprendendo a disciplina, tu vai aprendendo o conteúdo dia a dia. Então é um ano que eles estão parados, sem aprender. Sabe que esse negócio de estudar, eu li outro dia, que o grande momento da capacidade intelectual da gente aprender é quando tu tem 6, 7, 8 anos. Que é exatamente o que o governo do Estado está tentando, e a Justiça está proibindo, fazer voltar as aulas para os anos iniciais da escola, que é quando tu recolhe o maior número de aprendizados, assim, eu não sei medir exatamente como, mas é uma coisa que está dando um prejuízo para essas crianças, que é um negócio, assim, incalculável, tá? Deixa eu ir lá é ciência absoluta. Ponta, Pedro. Lá para outra ponta que nos pega a nós outros de cabelos brancos, que incluiria o Davi Coimbra, que a qualquer momento volta conosco, mas já tem o Guerrinha, tem você, tem eu, tem a barba branca do Léo, tem alguma coisa do Diogo, do Potter e do Alex, mas a notícia maravilhosa que está no papel jornal 0 Hora, que é ainda de ontem, mas é notícia boa, eu requento e trago de volta porque nós precisamos dela. Faz muito bem. 41% de redução das mortes nas pessoas de idade vacinadas. A partir da vacinação, essa morte, esse número de mortes cai em 40%. Esse número, dose, né? Progressivamente, Potter, ele vai nos trazer uma aproximação da normalidade possível, que à medida em que mais vacinas vão ficando à nossa disposição, mais vai se estabelecendo essa nova normalidade, que ainda é a provisória. Porque a nova normalidade, países como Nova Zelândia, como a Austrália, já estão vivendo, e ela também não é definitiva, porque ainda neste momento as pessoas conseguem circular nas ruas sem a máscara. Mas nos ambientes fechados e no transporte público, elas estão usando a máscara nestes países. Eu estou citando a Austrália e Nova Zelândia bem especificamente. Então já há lugares, Israel também. Já há lugares no mundo em que há uma normalidade que nós aqui ainda cobiçamos, ainda sonhamos, a chamada inveja saudável que a gente tem desse pessoal. Mas vai chegar para nós também. Os Estados Unidos está vacinando confirmado já. Confirmado 60 anos de idade, né? Foi confirmado ali um pouquinho antes de começar o Sala. E confirmado também em Porto Alegre. A Pfizer começa a entregar. Comorbidade, né? As pessoas com comorbidade, né, Pedro? E está confirmado também que a Pfizer começa a colocar vacinas aqui no Brasil, serão 1.200.000 vacinas agora no mês de maio, que é muito pouco, não faz nem cosquinha na necessidade brasileira. Mas é importante dizer o seguinte, sim, o Bolsonaro não assinou o contrato com a Pfizer no primeiro momento, mas se tivesse assinado, a Pfizer não teria mandado, porque ela não tem produção. Ela joga nos Estados Unidos, ela joga na Europa, onde ela não está entregando, porque não tem capacidade, certo? Então, se o Bolsonaro tivesse assinado ou não assinado, era a mesma coisa, porque o mundo precisa de 20 bilhões de vacina e não tem como produzir isso em 15 dias. Pedro, entendeu? Parcialmente. Se ele tivesse assinado e comprado lá, a gente já teria recebido vacinas. O Brasil não recebeu lá na Europa, Pfizer. Lá na Europa não estão recebendo. Sim, mas o Brasil teria recebido antes. O Brasil começou a vacinar por causa do Dória, por incrível que possa parecer, e toda a força que ele fez. Isso é verdade, isso é verdade. Não, mas assim, se a gente tivesse comprado antes lá, a gente teria começado antes a vacinação. O presidente deu na boca dele. Primeiro a comprar foi o Dória e depois a Bahia. Pedro, esses dias meu filhinho de 3 anos falou assim, o peixe morre pela boca. Eu fiquei pensando, aonde que ele pegou essa? O presidente Bolsonaro negou a vacina com a boca dele em diversas oportunidades. Diversas. É verdade. Não acreditou. Então ele demorou para comprar. Se ele tivesse comprado lá, a gente já teria recebido. Não, poderíamos ter problema na remessa de receber, sim, poderíamos, mas alguma parte já teria começado a vacina. Questionou a vacina chinesa. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, tivesse assinado ou não, a Pfizer teria uma participação muito pequena, talvez chegasse 15 dias antes. Mas o que está acontecendo no mundo hoje, e que o Maurício está trazendo, Israel, Nova Zelândia, Austrália, são populações muito menores, de países muito organizados, com muito dinheiro, que conseguem resolver. Agora, grandes países, não, está faltando vacina no mundo inteiro. A Índia agora tem um surto extraordinário. Tinha 300 mil pessoas contaminadas só ontem. 300 mil pessoas. É o maior produtor de vacinas do mundo. Tá? E muito provavelmente vai deixar de exportar as vacinas e vai dar para a sua população. Ainda está complicado, mas nós vamos chegar lá. E a vinda da Pfizer vai chegar devagarinho, mas é bom que venham mais. Não sei se mudou nos últimos 2 dias. O Rio Grande do Sul é o que mais vacinou até agora, né? Em relação a 100 mil, aquele número que faz. Doses, eu né? acho que é o que mais vacinou, né? Isso já é uma coisa legal, né?
Bom, Guerrinha, eu vou sair daqui, vou lá pro Modelo, vou fazer minha segunda vacina. É hoje? Isso, é hoje. Quero deixar um abraço para vocês. Eu e o Paulinho Rodrigues, que tá lá, que fez a primeira, né? Toma a segunda e vê se eles te dão mais uma para ficar na step, né? Fica na step, não tem problema. Uma vitaminada, né? Vacina na step. Vamos falar com o Alemão vai trazer notícia boa, vai trazer vacina, vai trazer desocupação de leito de UTI, de leito clínico. Não chama ele de Leandro Stout, Pedro. Um jornalista era um cara sério, assim, é praticamente um diplomata da ONU, chama ele de alemão. Mas ele é conhecido no Rio Grande por alemão, o que eu vou fazer? Quem é que te botou esse apelido aí, Leandro? Pedro Ernesto Denardim, com orgulho. Mas... outra acusação pra mim, tu viu, Diogo? Como é que são as coisas? Me derrubou, eu achei que ele não gostava, ele disse que adora, agora chama de alemão, então, pronto. Fala, Leandro Stout. Pedro, o Gaúcha Mais vai repercutir em seguida os discursos hoje dos líderes mundiais na cúpula do clima. Qual é o efeito prático das promessas feitas pelas principais lideranças das grandes potências internacionais em relação à emissão de gases, redução de desmatamento e tudo mais. Nós vamos receber também, conversar com a secretária de Educação de Porto Alegre, explicar como está o ensino remoto, como as escolas estão se preparando para as aulas presenciais quando a bandeira permitir, como está a oferta de merenda para as crianças carentes das periferias de Porto Alegre sem aulas presenciais. Vamos falar das vacinas. Amanhã, como vocês estavam dizendo aí, mais um grupo chegando para a imunização em Porto Alegre, a turma dos 60 anos, e assim fecha-se um grupo, 60 anos ou mais, em Porto Alegre, com a primeira dose. E é claro, a vacinação da segunda dose que vai seguindo, todo o serviço durante a tarde, as regras que o governo do estado pode flexibilizar a partir já do próximo final de semana, e todas as notícias da tarde no Gaúcha Mais, Pedro. Muito bem, então tá aqui, terminou Sala de Redação, ele volta amanhã, hoje à noite tem o Futebol da Gaúcha, e atenção, a Voz do Brasil será colocada às 11 da noite, sabe por quê? Para que você que torce pro Grêmio tenha todo o jogo integralmente com a narração do Marcelo Debona, desta partida do Grêmio, estreia na Copa Sul-Americana, a presença do novo treinador Thiago Nunes dentro da arena do Grêmio, enfim, tem muita coisa, e a Gaúcha, claro, vai contar tudo para você, tá legal? Tchau, fui!